Oi, eu sou a Nutri Rafa, trabalho com mulheres, ajudando a lidarem com o comer emocional e terem uma alimentação mais leve sem culpa. E aqui no canal a gente fala de vários assuntos relacionados a uma relação leve com a comida, abordagem comportamental, um olhar diferente sobre a nutrição. E hoje é um vídeo muito especial porque com alguns comentários aqui eu consegui tirar um print, vou deixar aqui disponível, porque o nosso assunto será relacionado a essa dúvida. De uma forma geral, está relacionado a fazer dietas muito cedo, a viver ali em restrição e depois perceber o efeito sanfona, porque volta a comer, né? É uma questão relacionada à culpa, à insatisfação. Então, vou tentar trazer todos esses tópicos de uma forma muito clara para fazer sentido e agradeço todos os comentários, porque assim eu consigo aprofundar mais nos temas para trazer o que realmente faz sentido para vocês. Vamos falar sobre dieta primeiro. É muito comum receber no consultório e lá no meu perfil no Instagram mulheres que fazem dietas há muitos anos, começaram lá na infância, na adolescência e se livrar disso, se desvincular dessas regras é muito complicado. Lembrando que dieta, o termo naturalmente seria hábito da alimentação, escolhas, aquilo que você costuma, né, comer e beber. Só que hoje dieta acabou sendo relacionada a uma privação, restrição alimentar focada na perda de peso. Então, quando eu falo sobre o lado ruim das dietas, eu estou me relacionando às dietas restritivas. Então, a gente percebe um aumento do apetite, da fome, redução do metabolismo. E uma das outras causas é a questão de influenciar, estimular um efeito sanfona, uma má relação com a comida e até mesmo estimular a desenvolver transtornos alimentares por conta do método da restrição e do que causa, né, por conta dessa relação com a comida. E falando então em efeito sanfona, o que é? A gente percebe essa oscilação, então a dificuldade da manutenção do peso e o que acontece na prática é uma perda de peso com dificuldade de ser mantida, que leva ali a um aumento significativo, até mesmo às vezes voltando a um peso maior do que era naquele início antes de fazer essas dietas. Faz sentido? Quero reforçar para vocês então que perder peso não é difícil, é só você fazer uma restrição, vai perder esse peso sim. Só que a questão é manter esse peso. Então, se você tem hábitos, um processo que você não consegue manter e você percebe essa oscilação de peso, é um sinal de alerta. Não porque você é descontrolado, você precisa se controlar, mas porque muitas vezes esse descontrole vem por uma tentativa de hipercontrole por conta de consequências de uma má relação com a comida e com o corpo, porque talvez você esteja tentando viver uma rotina e uma alimentação perfeita, que você não consegue sustentar, irreal e que você não está cuidando dos principais pontos lá na raiz, lá na origem do problema que está te levando a viver tudo isso. Então, para te descrever melhor, você começa a sair daquela alimentação que você tinha e começa a se restringir demais. Só que o nosso corpo, ele tem uma necessidade básica. Vamos supor que é aqui e você está comendo menos do que essa necessidade. Na teoria, você até pode estimular o emagrecimento. Só que é algo tão restritivo que você não consegue manter. Depois de um tempo, você volta a comer e, normalmente, muito mais do que ele precisaria. Por isso, você percebe que você até perde peso, mas depois você recupera e ganha até mais, vivendo o famoso efeito sanfona. Por mais que você não se sinta culpada de voltar a lidar com a comida de uma certa forma, que saia dessa restrição e vá, por exemplo, para um descontrole, um exagero, ou até mesmo um comer, entre aspas, normal, só que por conta dessa restrição excessiva, costuma ser mais do que você estava acostumado e seu corpo sofre com isso. Então, por mais que você não se sinta mal, culpada, é um sinal de que você não está conseguindo manter alguns hábitos. E isso é um sinal de alerta justamente para que você possa refletir: por que eu estou tentando seguir algo que é tão difícil manter? O que será que está precisando ser cuidado que ainda não foi? E a principal resposta é a nossa relação com a comida, que não tem a ver somente o que você come ou quanto você come, mas principalmente por que você come e como você come. Quando a gente foca somente na perda de peso, no emagrecimento, é muito comum que você tenha uma meta para chegar. Tem que ser 50 quilos, tem que ser 65, tem que ser 80.
E quando você consegue atingir essas metas que você se coloca, você ainda não mudou a mentalidade e a relação que você tem com a comida. Então você vê a comida como prêmio, como uma bonificação. O problema é a frequência, a intensidade e o motivo disso. Além de você deixar de olhar para outros tópicos como uma necessidade e olha somente para a comida colocando ela num pedestal. Então você usa esse fato de atingir o seu objetivo para usar a comida, já que ela estava restritiva, para ela entrar nesse momento. E aí o comer pode se tornar um problema, porque às vezes você não come porque faz sentido, mas porque você precisa recompensar aqueles quilinhos que você perdeu, aquela meta que você atingiu. Então a função da comida está sendo irregular pra gente, está sendo distorcida, sem a gente perceber, porque a gente não faz isso de propósito, mas a gente está ali se sabotando. Então o que eu preciso te dizer é que se você tá com dificuldade de manter esse saudável, talvez não seja o saudável para você. Quando você focar no peso, a gente vai ter dificuldades de manter todo esse processo, porque você não está olhando para a sua relação com a comida. E esse é o passo. Olhar para a relação que você tem com ela e não para o peso que você tem que perder, por exemplo. Isso é uma consequência da mudança de hábitos. Então, se eu não cuido do comer como recompensa, do merecimento, do descontrole, dos exageros, do comer emocional, da culpa, da má estruturação das refeições, eu vou continuar usando essa comida em muitos momentos de forma exagerada, logo depois das restrições, viver esse ciclo do 880 e continuar no eterno efeito sanfona. E para te ajudar nisso, eu quero deixar uma pergunta para você trazer para sua rotina. O que está te fazendo buscar a comida? Fome física? As emoções, a cultura, o comer social, por que você come. Analise a sua referência também, o que você vê como uma alimentação saudável. Será que você realmente precisa atingir esse ideal? Ou será que é algo tão perfeito que realmente é impossível e improvável de ser mantido? E eu preciso te reforçar que nem toda alteração de peso, nem todo ganho de peso precisa ou deve ser visto como desleixo, falha, erro, porque foi o que eu te falei. E muitas vezes você estava vivendo aquela fase super restritiva e você voltou a se alimentar, por exemplo, de uma maneira consciente ou até mesmo teve esses momentos de euforia, de exagero nessa transição, nesse retorno. Então pode ser mesmo que seu corpo e seu peso aumente, mas somente olhar na balança não quer dizer que você tenha engordado porque ela subiu. A balança é somente um número, não define se é gordura, se é água, se é músculo, e não te define como pessoa. Então, para finalizar, espero que tenha feito sentido, que eu possa ter explicado na prática o que está acontecendo aqui. E claro que eu não conheço o caso tão a fundo para eu entender os detalhes minuciosos que eu também poderia compartilhar com vocês. Mas conforme for aparecendo as questões, eu vou sempre trazendo para mostrar como é cuidar disso no consultório, como é o meu olhar, como seria no acompanhamento do lado de cá. E também para que você lembre sempre dos processos que a gente vive. Sempre tem algo antes. Como nessa situação, a gente pode pensar no iceberg, que aponta é sim a alteração do peso. Mas o que vem por trás, o que está embaixo, o que está mantendo isso? São os tópicos que a gente precisa trabalhar no acompanhamento comportamental e é o que a gente trabalha aqui, com o meu olhar, com a minha abordagem. Entendendo como está a sua relação com a comida, quais são as suas questões com a comida, qual é o seu histórico de dietas, quais são as crenças que você tem, quais são as dificuldades maiores do momento e quais são as causas dessa dificuldade, para que a gente possa te aproximar dos sinais internos do seu corpo, de respeitar e entender esses sinais, de honrar o seu corpo de uma forma gentil, de lidar com a comida com mais segurança, com mais facilidade, sem culpa e outros detalhes que a gente vai continuar conversando aqui nos vídeos. Te reforço para também me acompanhar nas outras redes sociais, Instagram e TikTok, em que eu compartilho mais orientações, sugestões do que eu faço no acompanhamento para que você possa aplicar na sua vida. E a gente se vê na semana que vem com mais um vídeo, quem sabe a partir de mais um outro comentário que tem aqui, te ensinando uma relação mais leve, sem culpa com a comida. A gente se vê!